Saúde em Dia. Olá, muito boa tarde para você que está ligadinho e ligadinha aqui na FEMA FM, na 106.3, quando são 13 horas e 34 minutos desta terça-feira, com muita chuva aqui no berço nacional da soja, Santa Rosa, Rio Grande do Sul, fronteira noroeste do estado, de onde estamos comunicando aí para você. E cumprindo a nossa missão, faça chuva ou faça sol, a gente está aqui trazendo temas relevantes de impacto social e com o nosso Saúde em Dia, que já é uma marca aqui da nossa programação, começando a tarde falando desse bem tão precioso que é a saúde, e dessa vez recebendo novamente a nossa querida doutora Elô, que está aqui com a gente. Boa tarde, doutora Elô, que alegria poder te receber aqui na Rádio FEMA. Boa tarde, Eli, muito obrigada, um prazer novamente estar aqui, e hoje nem a chuva há de diminuir a nossa energia, o nosso astral, vamos conversar muito. Muito. A gente quer esclarecer ainda mais, né, um aspecto da saúde que ainda é, assim, desconhecido das pessoas e até conhecido de uma forma errônea. A gente traz hoje no nosso Dose de Saúde ao vivo aqui pela FEMA FM, Dose de Saúde que, inclusive, vamos lembrar aqui pro pessoal, é um conteúdo que está na nossa programação. Se você escuta em todos os horários aqui na Rádio FEMA, você vai ouvir a doutora Elô trazendo orientações sobre saúde hormonal, emagrecimento com saúde e essa temática tão importante. E o nosso Dose de Saúde ao vivo, então, diferentemente, somando com todo esse conteúdo. A gente vai falar sobre a testosterona, o hormônio que é de todo mundo, não só dos homens. Doutora Elô, então, né, deixa pra ti explicar pra gente primeiramente o que é a testosterona. Então vamos lá, eu gosto muito de conversar sobre esse tema, eu vou tentar ser um pouco concisa aqui para não nos alongar demais, porque é um tema que tem muitos mitos, as pessoas parecem que são sedentas por conhecer um pouco mais. Sim. E a testosterona, ela é muito vista como um hormônio masculino. Quando a gente fala em testosterona, normalmente vem essa imagem do homem na nossa cabeça. Isso. E na verdade, ela não é um hormônio só do homem, é um hormônio também da mulher e extremamente importante para a saúde da mulher. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre os dois casos, do homem e da mulher, mas primeiro explicar isso, que a testosterona é o hormônio, o esteroide mais abundante no nosso sangue, no sangue da mulher, né? A gente tende a associar o estradiol ou a progesterona com um hormônio que são mais femininos, mas o homem também produz, inclusive, estradiol e progesterona, e nós também produzimos testosterona, nós mulheres. Se a gente fizer um exame de sangue, por exemplo, e analisar os níveis da testosterona e do estradiol no sangue da mulher, vamos pegar uma mulher que não está na menopausa, ali com 30 e poucos anos. Digamos que vai estar um resultado ali de 40 de testosterona e 200 de estradiol. Parece que tem muito mais estradiol do que testosterona, concorda? Sim. Acontece que estão em unidades de medida diferente. É como se eu dissesse que tem 40 quilômetros de testosterona e 200 metros de estradiol. Então, o que a gente tem mais, na verdade? Na verdade, tem mais testosterona do que estradiol. Só para exemplificar que sim, nós também produzimos testosterona e até numa quantidade maior do que os outros hormônios que são mais vistos como femininos. E, na verdade, o próprio estradiol é um derivado da testosterona, no sentido que a testosterona é produzida primeiro, lá nos ovários, nas suprarrenais, e dela se forma o estradiol. É como se fosse uma linha de produção. Não tem como ter açúcar se não tiver cana de açúcar. Então, não tem como ter estradiol se não tiver testosterona. O quanto ela é importante. E a testosterona, ela tá ligada a todos os nossos órgãos e sistemas. Então, nós temos receptores de testosterona no corpo todo. No cérebro, na mama, no coração, nos vasos sanguíneos, nos ossos, nos músculos. Então, todo o nosso corpo depende de um equilíbrio hormonal, né? Então, esclarecer isso é muito importante. Entender que nós, mulheres, sim, também produzimos testosterona e ela é extremamente importante, muito além de libido, que é o que as pessoas conhecem mais. Então, a gente vai bater um papo sobre isso aqui para entender qual que é o real papel dela no nosso corpo. Maravilha, doutora Elô, explica pra gente o que acontece, né, quando a testosterona ela não está no nível adequado. Isso tanto para o homem quanto para a mulher. Quais são, assim, os principais sintomas, enfim, qual que é o quadro de alguém com essa substância, com esse hormônio desregulado? Antes de explicar os sintomas, eu quero só fazer uma consideração.
As pessoas tendem a achar que deficiência hormonal acontece muito tarde, né? Quando a mulher entra na menopausa ou quando o homem já está idoso. Na verdade, os hormônios eles começam a cair muito mais cedo. Então, a gente tem um pico de idade reprodutiva, que a gente chama. Então, homens e mulheres têm um pico de produção hormonal ali em torno dos 20, 25 anos de idade. E depois disso, os hormônios começam a gradualmente a cair. E os sintomas vão aparecendo em algum momento durante esse declínio. A mulher, por exemplo, quando ela chega nos 40 anos, em média, ela já produz metade da testosterona que ela produzia aos 20. Então, já caiu pela metade a produção. Então, é uma redução bem significativa. Então, a partir dos 30, normalmente começam a aparecer alguns sintomas e quando chega ali na faixa dos 40, eles tendem a se acentuar. No homem, esse declínio tende a começar um pouquinho mais tarde ali, ele se acentua realmente mais na faixa ali dos 40 anos de idade. Como o homem produz muito mais testosterona do que a mulher, em torno de 10 vezes mais, ele acaba tendo sintomas um pouquinho mais tarde, mas isso é muito individual. E aí os principais sintomas que começam a aparecer, e isso vale para ambos os sexos, vão muito além da questão do libido, que é o desejo sexual, que é o que as pessoas mais relacionam com testosterona. Né? Então, sim, testosterona é importante para libido, é importante para desejo sexual, porém, há vários outros sintomas que costumam aparecer muito antes disso, inclusive. Então, um dos principais é o cansaço. Então, cansaço persistente, aquele cansaço que você dorme, descansa, mas continua cansada. Então, acorda cansada, se arrasta o dia inteiro, no final do dia tá muito cansada. Então, isso não é normal. Não estou dizendo que é só questão de hormônio, né? Obviamente tem outras causas também, pode ter até uma anemia, por exemplo. Porém, é um dos sintomas que precisa ligar um alerta de pensar, bom, de repente pode ter alguma coisa hormonal aqui envolvida. Então, o cansaço, e não é só cansaço, é falta de vontade, falta de ânimo de fazer as coisas, até uma sensação, às vezes, de falta de prazer, de não sentir mais tanto prazer em algo que costumava sentir prazer antes, assim, do dia a dia, né? Então, esse é um sintoma bem importante. Alteração de humor, então tende a gerar mais instabilidade de humor, mais ansiedade, mais irritabilidade. As pessoas acham que o hormônio deixa a pessoa irritada. Na verdade, é o oposto. A deficiência hormonal faz com que as pessoas fiquem com mais pavio curto. Tanto que a mulher na perimenopausa, ela quer matar todo mundo. Exato. Ela não tem paciência para nada, está sempre irritada. O homem também, aquele homem, pensa Pavio no velhinho ranzinza, sabe? Sim. Então, a deficiência hormonal está relacionada à piora do humor. Piora do sono, é extremamente comum, tá? Então, insônia, tanto para pegar no sono, dificuldade para iniciar o sono, quanto insônia de manutenção, acordar no meio da noite e não conseguir mais dormir. É um sintoma de deficiência de testosterona. Questão do libido, que a gente já falou, então, sim, tem uma diminuição do libido, da vontade de namorar. No homem pode ter até sintoma de disfunção erétil, quando ela está muito baixa. Temos um sintoma muito comum, que é a dificuldade do ganho de massa muscular e a tendência a acúmulo de gordura. Então, a mulher que vai entrando ali na perimenopausa, ela começa a acumular gordura onde? Na barriguinha, né? E o homem também começa a ficar com aquela barriguinha. Então, é uma característica da deficiência hormonal ter esse acúmulo de gordura, principalmente em abdômen e gordura visceral, que é aquela gordura que a gente não enxerga, que ela está dentro do corpo, mas ela se acumula no fígado, no coração, nos vasos sanguíneos e aumenta muito o risco de doenças. Deixa eu ver se eu esqueci de algum aqui. Tem vários, tem mais de 100 sintomas descritos, tá? Eu tô falando aqui só os principais. Então, a gente falou de energia, de humor, de libido, de composição corporal. Então, aí são, acho que, os principais que eu escuto no dia a dia, os que são mais prevalentes. E uma frase que eu escuto muito, principalmente de mulheres, é: eu não me sinto mais eu mesma, eu não me reconheço mais. Então, isso eu escuto quase todos os dias no consultório, para você entender o quanto os hormônios interferem na nossa saúde, na nossa sensação de bem-estar e enquanto a gente se reconhece como nós mesmas. Maravilha, doutora Heloíse Silvestre aqui com a gente, situar o nosso ouvinte. A gente está com o nosso Saúde em Dia, compromisso que a Rádio Fema tem todas as terças-feiras, e se aprofundar em uma temática que está presente nos demais conteúdos, mas que aqui a gente foca ainda mais, que é a saúde. E nessa edição aqui do Dose de Saúde em
do Dose de Saúde ao vivo com a doutora Heloíse Silvestre. A doutora Elo, como carinhosamente a gente a trata, ela que faz parte do time de profissionais do Instituto Abade Santos, aqui em Santa Rosa. Se você não conhece, então conheça, acesse aí nas redes sociais. E a gente falando sobre testosterona, o hormônio que é de todo mundo, não é só dos homens. Doutora Elo esclarecendo aqui pra gente pontos tão importantes. Doutora, e vamos falar mais especificamente dos homens, né? O que a testosterona baixa significa para eles, né? Do ponto de vista, assim, da saúde geral. Bom, os sintomas são realmente muito similares. Então, todos esses que eu falei aqui, eles acontecem tanto nas mulheres quanto nos homens. Nas mulheres tem uma questão de poder ter irregularidade menstrual também, que no homem não existe. Mas tem um sintoma que eu quero comentar que nos homens eu vejo de forma muito intensa, que é a dificuldade cognitiva que vem com a deficiência hormonal. Então, isso também nas mulheres, mas eu vejo com muita prevalência nos homens, os homens que são, de repente, empresários. Então, tem uma diminuição de memória, tem uma diminuição de velocidade de raciocínio, de aprendizagem, tem uma diminuição da capacidade de tomada de decisão. Então, tem um estudo, inclusive, que ele mostra o quanto a testosterona é o hormônio que nos faz não ter medo. Né? Assim, não ter medo no sentido de ter coragem de fazer as coisas que nós precisamos fazer, sabe? Dá aquele medinho, mas você tem coragem de fazer. Seria estimular a iniciativa. Isso, então a testosterona ela tem essa relação, né? Justamente de conseguir ter a coragem de tomar a iniciativa. Então, essa relação do hormônio com a parte cognitiva, ela é muito forte. E nos homens eu vejo isso com muita intensidade, além dos outros sintomas que a gente já comentou. Maravilha. E o tratamento? É seguro? Eu sei que eu já ouvi, inclusive, algumas pessoas falarem, mas a questão e é claro que a gente sabe que é o desconhecimento, né? Mas, testosterona, será que eu não vou ficar masculinizada? Será que eu não vou me transformar no homem? Mais ou menos assim, a grosso modo, viu, gente? A gente brinca, mas para entender um pouco melhor. É seguro o tratamento? Como que é feito esse tratamento, doutora? Bom, o primeiro ponto é fazer um diagnóstico adequado e ver se a pessoa realmente tem indicação, tem necessidade de iniciar uma reposição hormonal, certo? Segundo ponto é entender o que é uma reposição hormonal. Então, o objetivo numa reposição hormonal é simplesmente encher o tanque. Então, imagina que o tanque de combustível ele foi esvaziando, entrou na reserva e eu vou lá e vou encher. Então, eu vou tentar simular os níveis que o próprio corpo da pessoa já produzia quando ela tinha ali na faixa de 20 anos de idade. Então, é um nível que o corpo já estava acostumado. Isso é uma reposição hormonal, que é diferente de dose suprafisiológica, que a gente chama, que é uma dose extremamente alta, uma dose muito excessiva. Então, muitas vezes a gente já falou isso aqui, a diferença do remédio e do veneno está na dose, certo? Exatamente. Então, se eu usar uma dose que é feminina, uma dose que é adequada para a mulher, que o próprio corpo dela já produzia antes, não tem por que isso gerar algum problema, não tem nem lógica, e a ciência já mostra que isso não acontece. Agora, se eu usar uma dose de homem para mulher, sim, vai masculinizar. É isso que acontece com mulheres transgênero, né? Mulheres que querem virar homem. Então, se eu usar uma dose masculina, sim, vai ter efeito masculinizante. Então, isso está muito relacionado com a dose, com a forma de administração, a via de administração, com a individualização do tratamento. Né? Então, a testosterona, ela não causa alteração de voz, ela não causa queda de cabelo, ela não causa aumento de clitóris, se for numa dose feminina. Inclusive, é um mito bem grande que a testosterona causa queda de cabelo. A testosterona ela pode até aumentar o crescimento do cabelo no couro cabeludo. O que pode gerar uma queda de cabelo é a conversão exagerada da testosterona em uma outra substância que é a DHT. Tem mulheres que têm uma tendência genética a isso, e aí a gente precisa fazer um tratamento para que isso não ocorra. Por isso que até o teste genético ele é muito usado, né? Eu faço muito nas minhas pacientes hoje para conseguir ter esse direcionamento e individualizar mais o tratamento. Então, a diferença ela está muito relacionada à dose. E a gente tem também uma outra diferenciação que é importante de fazer, porque eu vejo muita gente chamando de reposição hormonal uma coisa que não é reposição hormonal, que é usar hormônio por conta de uma procedência duvidosa, de um contrabando. Existem vários outros tipos de substâncias que são derivados, de repente, da testosterona, que são os esteroides anabolizantes, muitos, inclusive, proibidos, que são misturados, que são usados em doses elevadas. Então, isso tem um perfil de risco completamente diferente, extremamente perigoso, que não é o que eu estou falando aqui. Então, o que eu estou falando é simplesmente buscar devolver para o corpo algo que ele naturalmente não consegue mais produzir. Então, aí a gente tem um perfil de segurança
diferente de fazer um uso abusivo, né? São coisas completamente diferentes. Isso é importantíssimo deixar claro aqui. Com certeza, até porque também você já disse aqui, né? E tá aí a medicina individualizada, a questão do estudo da genética de cada paciente, né? Nós somos únicos, né? Então, o que serve para um, a dose, inclusive, que serve para um, não vai servir para o outro. Inclusive, tá em um dos doses de saúde que a gente traz aqui na nossa programação, doutora, muito bem colocado por ti. Por isso a importância, gente, de procurar um profissional especializado, de jamais ter a gente fala coragem, mas eu digo loucura, né? De consumir, de injetar algo no corpo que você não sabe a procedência e que pode realmente ser desastroso, né? Em alguns casos. Doutora, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, se identificando com toda essa temática, querendo saber mais, né? Como que as pessoas, então, te encontram, né? Como que elas podem fazer? Então, a gente pode continuar essa conversa em outros locais, porque aqui, ó, passa voando. Para quem quiser me encontrar, então, pode me procurar lá no meu Instagram, é @DRA_Eloise Silvestre.médica. DRA_Eloise Silvestre.médica. Tem o Instagram do Instituto também, que é @Instituto Abade Santos. Então lá tem mais conteúdo sobre isso. Eu falo muito sobre essa parte de terapia hormonal, quebrar todos esses mitos aqui. Foi só um gostinho para a gente começar a discutir. A gente fala muito sobre as vias de administração também. Então a gente tem várias formas de fazer uma reposição hormonal. A gente tem gel, tem injetável, tem adesivo, tem implante, perfil de risco, de segurança, prós e contras de cada uma. Então tem vários detalhes, várias nuances. Sempre falo que terapia hormonal é medicina de precisão. Precisa ser muito individualizada, muito preciso para a gente poder ter realmente uma resposta adequada, né? E ter benefícios ao invés de riscos. Maravilha, doutora Elo. Ainda quero te deixar à vontade para, de repente, ressaltar algo mais que a Eli Rodrigues não perguntou. A gente é leigo, né, no assunto, então eu quero te aproveitar também mais, se de repente, se quiser fazer mais alguma colocação acerca dessa temática, quem sabe já até deixar também, como a gente fez no capítulo anterior, um gostinho para nosso próximo encontro do Dose de Saúde ao vivo aqui na emissora. Por favor, fique à vontade, né? Eu quero sim fazer uma colocação que é algo que eu considero extremamente importante ali, porque as pessoas, elas tendem a não buscar ajuda e não fazer nada a respeito, às vezes mesmo sabendo que ela não está se sentindo bem, que alguma coisa está errada, mas por medo, por desconhecimento, por receio, muitas vezes deixam de buscar ajuda e de fazer algo, de buscar um tratamento, achando que está tudo bem fazer isso. E, na verdade, não fazer nada também tem uma consequência. Então, não fazer nada também é uma escolha, tá? Porque não fazer nada não é neutro, ele tem uma consequência. Então, quando a gente tem uma deficiência hormonal e decide não fazer nada a respeito, a gente vai pagar um preço lá na frente, porque muito além dos sintomas que eu comentei aqui, que pioram demais a qualidade de vida, né? A vida vai piorando ao longo dos anos, mas muito além disso, os hormônios, eles são essenciais para o bom funcionamento do coração, do cérebro, dos músculos, dos ossos. Então, se eu tiver indicação de fazer uma reposição hormonal e ignorar isso, lá na frente eu posso ter uma consequência mais séria. Posso desenvolver um Alzheimer, uma fratura por osteoporose, um infarto, né, uma sarcopenia grave, que é uma doença da falta de músculo. Esse acúmulo de gordura visceral aumentando também o risco cardiovascular, a mortalidade. A gente tem vários estudos mostrando que a deficiência de testosterona aumenta risco de câncer de mama na mulher e de câncer de próstata no homem, né? Inclusive, tem um artigo do ano passado que evidenciou que mulheres que fizeram reposição hormonal de testosterona via implante subcutâneo durante 15 anos consecutivos tiveram uma redução no risco de câncer de mama invasivo em 47%. Assim, o impacto de não fazer nada é muito grande. Então, essa é uma mensagem que eu queria deixar aqui, porque se alguém se identificou com esses sintomas, busque ajuda, busque uma avaliação mais personalizada para entender se realmente está relacionado com uma deficiência hormonal ou não e qual seria o caminho para resolver isso. Então, não deixem para mais tarde, porque mais tarde pode ser tarde demais. Maravilha. Que
Que mensagem importante. E eu não posso encerrar aqui sem também agradecer, gente, os nossos apoiadores, as instituições que nos ajudam a levar esse conteúdo de excelência cada vez mais longe. Nossa gratidão ao Lean Centro Clínico, saúde como um todo você tem no Lean Centro Clínico, que vai estar com a gente aí na próxima terça-feira. Abraço para todo o time do Lean Centro Clínico aqui em Santa Rosa e também em Tuparendi. Academia ProVibe também para você aí que deseja fazer um movimento com propósito, despertar o melhor em você, a sua melhor versão, Academia ProVibe. Prosa e Café, aquele lugar gostoso pra gente fazer uma pausa. Beijo, Maria Regina, Regina Maria, a gente estava juntas ontem no Festival Gastronômico aqui em Santa Rosa. É um dos estabelecimentos do Festival Gastronômico, Prosa e Café no coração de Santa Rosa, destacando que a alimentação é fundamental num processo onde você preza pela sua saúde, e no Prosa e Café você tem alimentos realmente com muita qualidade. E todos os demais empreendimentos que estão junto com a gente tem o prazer de trazer para você ao longo dessa tarde que está apenas começando, que é cheinha de possibilidades, né? Porque, doutora, concorda comigo que o tempo bom quem faz é a gente? Com toda certeza. Então, que a gente possa brilhar, como diz a doutora Elo. Vamos encerrar com a tua frase, né, doutora? Sobre brilhar. Pra gente brilhar, né, a gente precisa se cuidar, precisa cuidar da saúde, e a gente quer receber o teu beijo de luz, então, para encerrar o nosso Eu sempre falo que para iluminar é preciso antes brilhar. Isso. Então, pra gente conseguir cuidar dos outros, a gente precisa estar bem, poder transbordar aquilo que a gente tem. Daí que veio o meu beijo de luz. Então é isso, beijo de luz aí pra Beijo de luz você. E até a próxima. Daqui 15 dias estamos de novo com um tema surpresa, viu? Isso, vamos deixar o pessoal na curiosidade pro próximo, né? Até o próximo Dose de Saúde, gente. Ó, tchau, tchau aqui pra você. Beijo no teu coração, vem pra cá, porque a tarde tá só começando e tem muita música pra você a partir das 14 horas no Melhor da Tarde. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Saúde em Dia, com dicas e informações de saúde e bem-estar, para você viver bem melhor. Saúde em Dia. Fema FM. Já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca. Pense bem, pois é um dia especial.